arte grega foi considerada livre, pois ela valorizava o homem como sendo o ser mais importante do universo. É importante destacar que procuravam o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, pois estavam em busca da perfeição. Principais características desta arte. Os gregos antigos se destacavam muito no mundo das artes. As esculturas, pinturas e obras de arquitetura impressionavam até os dias de hoje, pela beleza e perfeição. Os artistas gregos procuravam representar, através das artes, cenas do cotidiano grego, acontecimentos históricos e principalmente temas religiosos e mitológicos. As grandes obras de arquitetura, como os templos, por exemplo, eram erguidas em homenagem aos deuses gregos. Bom, também a representação de valores morais e cívicos e a busca pela representação da natureza. Na pintura, na arquitetura e na escultura também vemos simetria, que são lados iguais na imagem. Perfeição, quer dizer, valorização da beleza. Obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário e valorização do ser humano. Arquitetura grega. Um dos templos gregos mais conhecidos é a Acrópole de Atenas, que foi construído no ponto mais alto da cidade. Além das funções religiosas, o templo era utilizado também como ponto de observação militar. Bom, essa arquitetura tinha um único objetivo: proteger as estátuas dos deuses das ações do templo. Agora vamos ver os 3 estilos, da arquitetura grega. Temos a dórica, a jônica e a coríntia. Vamos lá. De acordo com o desenho, vamos ver primeiro a dórica. A dórica é um estilo com poucos detalhes, que transmite a sensação de firmeza. A jônica é um estilo que transmitia leveza, em função dos desenhos apresentados. Outra característica deste estilo era o uso de base circular. E temos a coríntia, pouco utilizado pelos arquitetos gregos. Utilizava-se muito o excesso de detalhes, Os capitéis das colunas eram geralmente decorados com folhas. Vamos ver isso na prática. Bom, aqui nós temos as colunas dóricas de Pártemon, Acrópole de Atenas. É importante falar da característica da simetria entre a frente e os fundos. Esses são similares. Este era o edifício mais importante da época e tem aí as colunas dóricas, como a gente pode observar. Agora nós temos as colunas jônicas no templo de Erecton. Enquanto Pártemon era o mais importante, este era o que possuía o maior valor religioso. Foi construído para abrigar a antiga estátua da deusa Atena. Agora nós temos as colunas de Coríntios no templo de Zeus. Na época, foi um dos maiores e mais famosos templos gregos. Ainda hoje restam 15 majestosas colunas coríntias, lembrando da era clássica de Atenas. Exemplos de construções da Grécia Antiga: as estátuas de Zeus em Olímpia, Pártemon de Atenas, Colosso de Rhodes, Templo de Ártemis em Éfeso e Farol de Alexandria. É importante dizer que das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 são da Grécia. Entre elas, a estátua de Zeus, o Colosso de Rhodes, o Templo de Ártemis e o Farol de Alexandria. Aqui. Sua altura equivale a um prédio de 5 andares, construída em ouro, marfim e pedras preciosas. Foi destruída por consequência de um terremoto
e foi retratada em moedas da época. Assim, temos a noção de como ela era. Este é o Colosso de Rhodes. Essa é uma das muitas representações que existe dele, né? Também é uma das 7 maravilhas. É uma estátua uma estátua de bronze de aproximadamente 33 metros de altura. Só que, infelizmente, apesar de tanto trabalho, pouco mais de 5 décadas após o Colosso ser finalizado, um terremoto atingiu a ilha e a estátua gigante desabou. Bom, e como se sabe de tudo isso? Porque vários registros históricos permitiram a reconstrução. Agora nós temos o Templo de Ártemis em Éfeso. O Templo de Ártemis, também uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado em Éfeso, atual Turquia. Ele é considerado, o maior templo do mundo antigo. E agora nós temos o Farol de Alexandria. Resistiu a vários terremotos, até que em 1375 ruiu definitivamente em decorrência de mais um tremor de terra. Em 1994, seus restos foram encontrados por mergulhadores. E agora, pintura grega. A pintura grega também foi muito importante nas artes da Grécia Antiga. Os pintores gregos representavam cenas cotidianas, batalhas, religião, mitologias e outros aspectos da cultura grega. Os vasos, geralmente de cor preta, eram muito utilizados nesse tipo de representação artística. Bom, aqui nós temos a figura negra pintada por Ezequias em torno de 540 a.C., né? Esses vasos anteriormente, esses vasos eram utilizados em rituais religiosos para armazenar coisas. Depois passaram a simbolizar objetos artísticos. Bom, e assim a gente finaliza mais um de atividades. Você agora deve acessar os exercícios e bom trabalho. A gente continua na próxima semana.